A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que nos escutam através do programa Cristo Reina, de responsabilidade da paróquia Nossa Senhora dos Remédios. O Senhor nos diz na palavra que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos refletir sobre a palavra de Deus, mas particularmente sobre Josué 6. Nesse tempo em que nós estamos realizando em nossa paróquia, Nossa Senhora dos Remédios, um dos eventos depois da Páscoa e do Natal, e também da festa de Nossa Senhora dos Remédios, um dos eventos mais importantes do ponto de vista espiritual para esta comunidade paroquial, que é exatamente o cerco de Jericó. Então, nós queremos refletir por que esses 7 dias de oração, que tem fundamentalmente um cunho eucarístico, baseado na adoração a Jesus sacramentado, leva o nome de cerco de Jericó. Vejamos, o que é o cerco de Jericó? O cerco de Jericó é fundamentalmente um evento, um conflito, uma batalha. Mas a pergunta é, o que este evento tem de particular? Que esse conflito chamado cerco de Jericó, o cerco da cidade de Jericó, tem de particular? Qual é a sua singularidade? O que faz deste evento, cerco de Jericó, que está em Josué 6, uma espécie de modelo, protótipo para a campanha espiritual que nós estamos realizando em nossa paróquia? O que é que ele tem de particular? Então, antes de dizermos propriamente a particularidade deste evento que se encontra no texto de Josué, nós precisamos entender o que aconteceu com o povo de Deus. Vejam, antes de mais nada é preciso dizer que o povo de Deus estava escravo no Egito, que o povo de Deus vivia escravo sobre uma grande escravidão no Egito, pelos trabalhos que Faraó lhes impunha. O Senhor levantou Moisés, o povo saiu do Egito, saiu da casa da escravidão, e Deus fez uma promessa ao povo de Deus. O Senhor fez a promessa de que o povo receberia uma terra onde corre leite e mel. Isto é, um lugar para viverem em paz. Muito bem, o povo caminhou durante 40 anos pelo deserto, até o ponto que o povo chegou diante da terra que Deus havia prometido, né? O povo acampou antes do Jordão. E é interessante observarmos exatamente isso. Veja, diante do povo estava a terra que Deus havia prometido. E para se chegar até essa terra, para se tomar posse dessa terra, o povo se depara antes de mais nada com a cidade de Jericó, que era uma cidade depois do Rio Jordão, uma cidade fortaleza, o mais razoável a que se imaginasse que tratava de uma cidade fortaleza, isto é, que controlava o acesso à terra de Canaã. Então, para entendermos o que aconteceu, o episódio de Jericó, é preciso dizer o seguinte, que o povo tinha uma promessa, a promessa da terra que corre leite e mel. O povo chegou até diante desta promessa, mas ao chegar ali, o que eles encontraram? A cidade de Jericó. Então, neste caso, Jericó significa, sobretudo, impedimento. Simboliza o impedimento, isto é, o obstáculo intransponível entre o que Deus prometeu, o que Deus sonhou para a tua vida e a realização de tudo isso, né? Eu diria que Jericó, neste caso, é uma imagem, é um símbolo do obstáculo para aquilo que Deus prometeu, para aquilo que Deus sonhou para a sua vida. De fato, em Josué 6, o texto nos diz exatamente assim: ora, Jericó estava fechada, trancada com ferrolhos. Ninguém podia sair
nem entrar. Então, a cidade de Jericó se encontrava ali como uma espécie de bloqueio para o propósito de Deus na vida daqueles que o Senhor havia chamado. Veja, é curioso que que o texto diz assim: Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra os israelitas. Ou seja, esse fechamento, esse bloqueio diz respeito ao povo de Deus. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender que Jericó aqui é sinônimo de impedimento, né? É sinônimo de obstáculo, é sinônimo de bloqueio, é sinônimo, podemos assim dizer, de uma fortaleza, de um impedimento para a vida na graça, no nosso caso. Nós podemos nos perguntar, o que está impedindo o plano de Deus na tua vida? Qual é o obstáculo para que tu entres na vida na graça? O que está bloqueando o acesso à terra que Deus te prometeu? Isto é, o acesso à vida de comunhão com o Senhor. Eu diria que existem muitas muralhas em nossas vidas. O Senhor muitas vezes nos tira de uma situação, o Senhor nos tira de um Egito, o Senhor nos faz passar por uma quaresma, o Senhor nos faz passar por um deserto, e de repente tudo aquilo que sonhamos, desejamos está diante de nós, mas de repente surge uma espécie de Jericó, surgem essas muralhas de Jericó em nossa vida. E eu me pergunto, na vida de cada pessoa, de cada irmão, muitas vezes se interpõe entre a sua vida e a vida desta pessoa uma espécie de Jericó, uma muralha, um impedimento, podemos assim dizer, um bloqueio, né? Muitos irmãos foram de fato chamados, né? Deus tirou do Egito, mas infelizmente ainda não entraram na vida na graça. E em que a vida desses irmãos esbarraram? Em quais coisas, em quais realidades por quais realidades foram bloqueados? Alguns se trata de um vício, né? Infelizmente, muitas pessoas que têm sido chamadas por Deus, têm sido atraídas ao Senhor, o Senhor os tirou do Egito, os tirou da casa da escravidão, mas infelizmente tem sua vida bloqueada por algum tipo de vício, né? Outros são amizades, falsas amizades, né? Alguns têm esse desejo de ter uma vida de comunhão com o Senhor, mas muitos amigos os desviam. É uma espécie de impedimento, os falsos amigos, para uma vida em Cristo. Eu diria até que certos relacionamentos, de modo especial quando são sinônimos de infidelidade, não é? De repente uma jovem se encanta por um homem que já é comprometido, isto é, já é casado, e mesmo se é uma pessoa de caminhada, de fé, de religião, um relacionamento desse tipo, obviamente, vai ser uma espécie de muralha, de impedimento para uma vida em comunhão com o Senhor. Ou mesmo aqueles que se lançam pela ganância de ter, não é? Certos trabalhos onde a pessoa fica tão fascinado pelo ter, pelo conquistar, que aqueles propósitos passam a constituir um verdadeiro impedimento para a vida na graça, não é? Eu diria que cada um de nós, infelizmente, tem um impedimento diferente. E muitas vezes a porta fica fechada, mas existe uma realidade contrária à sua comunhão com Cristo. Então, eu encerraria esse primeiro bloco do programa lançando esse questionamento para você que me escuta. O que é que está te impedindo de viver a comunhão com o Senhor? Qual é o impedimento da tua vida? Qual é a barreira que se coloca na tua vida? Então você fica com essa pergunta, em seguida nós iremos exatamente propor qual é a estratégia de Jericó
para você enfrentar essa barreira.